Boa tarde a todos e a todas. 40 minutos. Não, porque agora deu isso aqui. Todos e todas. Eu queria invenção de Dilma. Eu sou presidenta. Não, presidente é gênero comum de dois. É. Agora, Deus seu marido, a todas e a todos. Como se com isso se quisesse favorecer as moças que não precisam. O tema democracia me lembra logo Noel Rosa. Isso é importantíssimo. O Noel, ele chamado a fazer uma frase sobre um grande médico do nosso bairro, ele teria que resumir, numa frase, uma vida extraordinária de um médico humanista, além de um médico humanista, um médico dedicado, o generalista, né? Mas que atendia a todos, independentemente de ter ou não ter recursos. Imagina esse bairro há tantos anos atrás. Ele então cunhou a seguinte frase: Dr. Menezes é um homem que não resta a menor dúvida. É com essa frase do Noel que eu quero saudar o professor Célio Borja. O quê? Célio Borja é um homem que não resta a menor dúvida. E cumprimentar o Tiago. Ele fez uma abordagem interessante, com a qual eu absolutamente não concordo. Na conclusão, não nas premissas, porque você nunca discorda nas premissas, né? Ele discorda nas conclusões. Eu estava conversando com o professor Célio, antes de nós fomos colegas no Congresso. Eu aprendi muito. O presidente da Comissão de Justiça era o saudoso Djalma Marinho, um jurista grande brasileiro, um homem extraordinário. Eu aprendi. Vocês imaginam, eu sou de persuasão marxista, eu sou um liberal marxista, e o professor Célio é um liberal clássico. Eu não posso imaginar, durante 4 anos, nós temos tido uma divergência. E não por nenhuma outra questão, senão porque tínhamos a mesma ideia. Não há nenhuma diferença. Eu estava falando com o professor que, durante o golpe, quando veio a carta semi-outorgada de 67, eu achava que aquilo era um ponto de chegada da ditadura. Os militares tinham se acertado, tinham enviado um projeto para o Congresso Nacional. O Congresso, em poucos dias, e com algumas divergências, o professor Jafar Marinho colocou a sua marca lá. Enfim, e me parecia que a carta semi-outorgada de 67 era um ponto de chegada. Não foi. Eu acho até hoje, estava falando isso para o professor Célio, que acho que hoje, passado tantos anos, a gente vai refletindo também. E eu acho que o Castelo ainda resistiu muito, né? Tanto quanto ele pôde. Ele teve aquele pecado da reeleição dele, ele se perdeu um pouco ali, mas eu achava que a Constituição de 60, a carta semi-outorgada, era um ponto de chegada, não foi. Hoje eu acho que, com as imperfeições todas, a Constituição de 88, ela é um ponto de chegada. É um ponto de chegada do ponto de vista finalista. E não estou falando finalista do ponto de vista do direito penal, não. É teoria finalista, porque nós somos causalistas. Quer dizer, finalista porque ela compreende esse espectro imenso. Aliás, compreendeu até demais, porque ela é muito analítica, ela não deveria ter invadido tantos os campos. E até era uma Constituição muito curiosa. Eu até separei aqui, eu pedi uma Constituição, olha aí o que me trouxeram. Isso não é uma Constituição, isso é um catálogo telefônico, é uma barbaridade. Para apenas mostrar um artigo muito curioso da Constituição. Antes de entrar no meu tema, que é para divergir do professor Santiago, do professor Tiago. Está aqui. Artigo 22. Uma época aí, eu andei catando
com maior paciência na Constituição as contradições dela. Há algumas contradições, algumas imperfeições, enfim, e tem uma que é notável, diz assim, artigo 22, compete privativamente à União legislar. Portanto, privativamente quer dizer exclusivamente. Isso quer dizer o seguinte, só ela pode legislar. Então vem o elenco do que a Constituição pode legislar. De repente, somos surpreendidos pelo parágrafo único. Diz assim, lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões e tal. Então não é privativa. Depois, privativa, acabava aí. Não, mas não é privativa. Isso aqui é só isso não tem nada a ver com o que eu vou falar. Mas é para apenas por curiosidade, até porque o professor ele tem que atrair o plenário, porque senão também fica muito chato. E também eu também discordo do Boaventura, meu amigo pessoal, eu discordo com o final da União Soviética, tal como se deu. Mas também, então, isso também não é objeto do debate. É o seguinte, a grande dificuldade da Constituição, que ela não conseguiu resolver, e não creio, e não vejo, infelizmente, não vejo solução à vista. Não vejo solução à vista. Ao contrário, cada vez mais eu vejo mais dificuldade, não digo pela agonia de Marina hoje, que me sensibiliza tanto, não, mas eu vejo mais dificuldade em resolver uma questão que compõe o mesmo lexo, mas são questões diferentes, e que acabaram se amalgamando, e hoje é de linguagem corrente, que é democracia representativa. Elas estão no mesmo campo lexo, mas querem dizer coisas diferentes. Democracia é uma coisa, é uma questão. Representação é outra. Como se haverá de recordar, a democracia, ela nasce numa pequena cidade do Peloponeso, em Ágora, em que os habitantes não queriam nem o despotismo, nem a oligarquia, e queriam uma nova forma de dirigir uma pequena cidade. Eles eram demos, e tinham a cracia, que era o poder. Então, eles, nas questões de natureza pública geral, eles reuniam-se na praça. Então, eles decidiam democraticamente, portanto, era o autogoverno da multidão que decidia na prática o que o governo iria realizar nas questões públicas. Ora, isso é impensável num país desse tamanho. E essa questão ela veio um pouco se arrastando, mas ela tem, para o efeito de cortar o tempo e não receber o cartão vermelho do ministro, ela tem o seu primeiro contorno numa ficção que é uma criação, é uma ficção de difícil elaboração e de difícil compreensão, e que até parece falida nos dias de hoje, que é o seguinte: como é que um grande número de pessoas pode ser representado por um pequeno número de pessoas? Essa é que é a questão. Então você sai do demos grego, da ágora, e vai para uma democracia de massas. É impossível. O Brasil hoje tem 200 milhões de pessoas. É claro que 1 milhão de jovens ou 500 mil jovens vão para a rua e levantam palavras rodas fragmentárias, enfim, que tem a sua forma de... Tem importância, mas não vai ter nenhuma repercussão, é inútil. Então, o que se colocou perante o século XVII, que é quando nasce embrionariamente,
era essa ficção. Como é que um grande número de pessoas, através de um filtro, através de mecanismos, elege um grupo que vai dirigi-los, com a ideia de que esse grupo que vai dirigi-los, ao invés de representar cada pequena parcela nos seus interesses de natureza pessoal, vai ter a possibilidade de representar o todo. Isso se inicia na Inglaterra, no século XVII, de forma embrionária, e vai desaguar na Revolução Vitoriosa de 1668. Teve uma participação ao longo disso notável do Cromwell, né, que não quis instaurar uma república, a República de Cromwell, e aí seguiu o enterro. Agora, ela só vai encontrar sua expressão moderna na Constituição norte-americana, que é de 10, 12 anos depois, com os fundadores da nação, os Father Founders, e especialmente nesse gênio do direito, da ciência política moderna, que é o James Madison, em que ele formula essa questão da representação, isto é, repetindo, como é que um enorme número de pessoas, através de mecanismos, filtros, se faz representar. É o Gil Renato? Sente? Se faz representar através de um pequeno número. Um pequeno número. Então, agora, ele se viu aí com outras questões. Porque nos artigos da Confederação havia uma enorme divergência. Essa divergência levou até a que eles criassem o Senado, e eu vou explicar rapidamente como. Quando eles fundam, e depois vai para a Constituição norte-americana, que não é objeto de uma Constituinte, não é objeto de uma Constituinte, é uma Constituição votada em Filadélfia, uma Constituição até muito curiosa. Eles têm vários problemas. Um deles era a enormidade do território. O segundo problema era a diversidade dos seus habitantes. Havia até escravos na América do Norte. Então, como compatibilizar isso com as ideias que já vinham do século XIX, de Jean-Jacques Rousseau e de Montesquieu, que foi citado aqui. Inclusive foi citado no voto do ministro Célio Borja. É que o modelo que se apresentava para Madison era um modelo de um Estado pequeno, mais homogêneo e, portanto, com mais facilidade de se governar. Então, abandonava a ideia grega da a governabilidade pela massa, a massa se autogoverna, a multidão se autogoverna, e vai para um outro campo em que esses filósofos, através de um país pequeno, homogêneo, mais ou menos homogêneo, ou mais homogêneo, conseguia se representar. A América do Norte, o desafio norte-americano, que é o que vem para nós, se colocou dessa seguinte forma. Primeiro, monarquia não queriam, porque houve os embates por causa de imposto, toda a revolução é por causa de imposto. É só econômico. É como dizia um assessor do Clinton, é economia, estúpido. Foi o problema do chá, e aí a representação, eles queriam, não, está bem, a gente paga, mas quer representar, e, enfim, evoluiu para uma revolução de libertação nacional. Após essa revolução de libertação nacional, o que fazer? Monarquia não queriam, porque tinham derrubado o rei Jorge. Não queriam monarquia. Não queriam duas câmaras, porque não queriam reproduzir a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Então resolveram fazer uma assembleia só. Essa assembleia só, os estados pequenos, Massachusetts, Rhode Island, não aderiram,
Portanto, não haveria possibilidade de fazer a confederação norte-americana, porque como a representação seria pelo número de eleitores, e que até uma coisa muito curiosa e muito cruel, 4 escravos contavam por um eleitor, tinha uma mecânica muito peculiar. Bem, decidiram, então, de que forma, para equilibrar e para trazer esses estados pequenos para a Confederação Norte-Americana, em que ela tinha que acabar com as barreiras alfandegárias entre os estados, teriam que ter uma Constituição única, embora respeitando as peculiaridades locais, as cartas locais que já existiam, inventaram, então, o Senado. E, para isso, o Madison, então, inventa o quê? O federalismo, que já havia repercussões no Brasil. Não é só na América, não. Temos em 1822, com Zé Bonifácio Moço e com Zé de Alencar. Isso já tinha essa também no Brasil, e ela vai mais além. Vocês vejam bem, o Nabuco e o Rui Barbosa não eram monarquistas nem republicanos. Eles eram federalistas. Há uma frase famosa do Rui Barbosa que diz o seguinte: federalismo com ou sem monarquia. Porque qual era a ideia do federalismo? A ideia do federalismo era dividir o poder entre os estados. Os estados teriam poder. Primeiro, teriam igual representação no Senado da República. Nos Estados Unidos são 2 representantes por estado. E que teriam uma participação para equilibrar os grandes estados, teriam uma maior, como até hoje, né? Uma maior participação na Câmara dos Deputados, mas havia um certo equilíbrio com o Senado norte-americano. Essa forma, que era do filtro, ela foi contestada pouco depois por um grande cientista, o John Stuart Mill, que dizia o seguinte: não só você me representa, como você é o meu espelho. E essa questão que o Stuart Mill colocava é que hoje se afastou do Brasil. Você tem um representante, mas você não tem um espelho. Você elege cento e tantos milhões, se elegem 513 deputados federais. Então, vocês elegem os melhores deputados federais. Nós, por exemplo, provavelmente não votamos nos mesmos. Mas você elegeu a aristocracia. O que é a aristocracia? É o governo dos melhores. Então, o filtro foi feito através dessas leis curiosas, né? em que eu me lembro do começo da vida do Célio, ele, um doido, iam dando papel, porque não tinham recursos, enfim, eu fui deputado de opinião, e eu nem sabia onde estava meu eleitor, não sabia, eu não sei nem se o Renato votou em mim, provavelmente votou, porque o jovem, nós éramos espelho e não filtro, como o Célio, né? Célio era filtro e era espelho. Então, qual é a grande dificuldade que hoje a democracia brasileira, que eu acho que é ponto de chegada, não é ponto de partida. Não é como o equívoco que eu tive em 67. Equívoco de boa fé, mas eu tive um equívoco de 67. Eu acho que não. Eu acho que o que ela precisa é de ajustes. Acho difícil. Acho muito difícil. E vejo com muita dificuldade. Primeiro porque ela teve, de origem, um erro de natureza capital. É que o doutor Tancredo, ele cria a comissão que foi presidida pelo saudosíssimo professor Afonso Ariano de Melo Franco. A quem se deve a Declaração de Direitos em 67. Muito bem. Você omitiu isso. Eu não omiti, eu não me lembrei. Aliás, um governador me convidou, aliás, reclamou com Lúcia,
Diz aqui, Marcelo, você recusou ser secretário de Justiça? Eu digo, não, eu não recusei, eu não aceitei. É diferente, né? Eu não aceitei. Eu não me lembro. Eu tenho uma admiração extraordinária pelo professor Zé Afonso, pelo professor Afonso, que foi meu professor no doutorado. Eu também. Aliás, outro dia eu vi uma matéria sua, você citava o Leomar Balheiro, que era um homem extraordinário também, e além de muito alegre, e ele fez a autópsia da vontade do legislador. Ele diz o seguinte, a vontade do legislador não é mens legis, é a vontade do legislador. A vontade do legislador é para ser examinada por psiquiatras, não por juristas. Até porque, de forma geral, a lei é mais inteligente que o legislador. Não acho que o Célio fez, mas a lei ela é mais inteligente e mais rica. E depois ela vai ser posta à prova. É como um passarinho, se abriu a gaiola, ela vai voando. E ela mas eu já me perdi no meu texto, mas eu volto a ele. Que é o professor Afonso Arinos, ele armou uma Constituição que ficava entre o semi-parlamentarismo de Gaulle e o semi-presidencialismo português. Para um e para outro, em função da extraordinária cultura do professor Afonso Arinos e do amor que ele detinha a Roma, um dos livros mais bonitos que o Brasil tem é O Amor a Roma, que não é um livro jurídico do professor Afonso Arinos. Ele foi embaixador em Roma e ele tem um livro notável chamado O Amor a Roma. Não, ele não foi embaixador. Hein? Ele foi embaixador? Não. Não foi? Não. O filho foi? O filho foi. O filho foi. Mas no preço ele curinava. Hein? Não, preço la Santa Sede. Ah, ele foi na Santa Sé? É, mas o Afonso... O Afonsinho foi. Afonso foi. O Afonsinho foi. Preço la Santa Sede. Mas ele tinha, esse livro dele, é um livro chamado O Amor a Roma. Bom, e na Constituição italiana, de 48, que é uma Constituição, é albertina, né? Estatuto Albertino. Estatuto Albertino, de 48, tem a ordenança. Peraí, calma. Aqui, Constituição você refere à republicana? A republicana de 48. O Estatuto Albertino era da monarquia. É o da unificação. Da unificação de 48. Tinha a ordenança, que até foi colocada à prova ontem, pelo primeiro-ministro, quando pede um voto de confiança contra o Berlusconi. Ele transforma essa ordenança nessa calamidade. Isso é uma calamidade, é uma excrescência da medida provisória. Como ele havia proposto um projeto, aí Sarney não envia. O Sarney publica no Diário Oficial, mas não envia. E aí, realmente, todos sabem como é que foi a dificuldade da Constituinte, começou a sistematização, os acordos, enfim, a dificuldade total que ficou no texto. Essa questão, essa excrescência, que em nenhum sistema presidencialista do mundo tem, que é essa excrescência da medida provisória. E ela, inclusive, ela tem mais força do que o decreto-lei da ditadura militar e mais força do que a proposta do professor Afonso Arinos. E as tentativas que o Congresso fez para, de alguma maneira, minorar ou dar algum sentido democrático a essa atitude do Executivo, pioraram. Até porque é uma legião, você não tem como melhorar. É um Frankenstein, você não tem como melhorar. E não tem como tirar da Constituição. Eu não vejo possibilidade. Até porque, por quê? Porque não há representação. Pode haver filtro, através do dinheiro. Agora, vocês veem, formaram dois partidos, um chamado PROS
e devia um outro chamado Contras, mas não. Um é prós e outro não sei o quê. E Marina está, coitada, nessa agonia daí, porque é uma pessoa de direito. Formaram, e já tem 70 deputados, e cada deputado vale 2 minutos, 2 e 20 segundos. E a moeda de troca. Quer dizer, é uma barbaridade. E não tem como você resolver isso. Aliás, teria. Você vê aqui no Rio de Janeiro, o prefeito foi candidato, o Eduardo, foi candidato a prefeito, e havia 10 partidos junto com ele, e que somavam tempo. Esses partidos servem para somar tempo. Olha uma solução legislativa simplíssima. Apenas o cabeça de chapa tem direito ao tempo do seu partido. Os demais se coligam por questões de interesse, mas não para somar tempo. Somar tempo é corrupção, é dinheiro, é quanto paga. Quem paga aqui no Rio é o barato, esse sujeito do ônibus. É que vai lá, porque aqui no Rio, só quem tem dinheiro é supermercado e papel. Supermercado, ônibus e menos o bicho. Então vai e paga, e vai pagando esses pequenos partidos de aluguel. Então, qual é a grande dificuldade que o Brasil tem hoje? Do ponto de vista da Constituição, é essa medida provisória, em que, no meu horizonte, eu não vejo como ela pode ser... Olha o cartão. Não, ainda não chegou. Ela pode ser banida, porque ela não tem, vejam bem, meus queridos colegas, ela não tem como ser modificada. Isso é um Frankenstein. Ela sobra numa Constituição presidencialista. A outra é a questão da representatividade. Como isso vai representar? E já se tentou várias fórmulas. E as fórmulas cada vez são mais difíceis. E há questões que o Brasil coloca e que são absolutamente não liberais, não democráticas, porque não se iludam, nem os marxistas se iludam, o direito é positivista. O direito é o que o Kelsen dizia, o juiz é o intérprete autêntico da lei. É isso. Como é que isso vai ser modificado? Se um partido, ele se registra, esse PROS, já recebeu 600 mil reais. O outro partido, não sei, recebe 2 milhões, 3 milhões, não sei quantos milhões, da União Federal. Esse dinheiro é tirado de onde? É da educação, é da saúde. Aí a juventude sai à rua querendo o quê? Quer educação, quer saúde, mas o dinheiro está sendo drenado, né? Está sendo drenado para outras coisas. É claro, os partidos podem se constituir à vontade. Não precisa buscar que nem a pobre da Marina, os cartórios não autenticam e, enfim, fica nessa agonia. Isso é uma agonia, isso, né? Não, forma voluntária. Agora, não pode ter um tostão da União Federal, não pode ter um subsídio. A liberdade partidária, ela deve ser ampla e restrita para todos os partidos, independentemente de ideologia. Agora, se organizam de forma democrática, vão procurar os seus eleitores, e a União Federal não vai lhe dar nenhum tostão. Não tem como, porque se você subsidia... Agora ainda tem mais uma, e essa é a do PT, o financiamento público de campanha. E o financiamento público de campanha é em função do número de deputados que tem, assim como o programa de televisão é em função do número de deputados que tem. Olha, isso causa uma modificação impressionante, porque cada deputado vale pelo menos 200 mil reais. Você vem para cá, porque você traz 2 minutos e 15 segundos, você traz também um fundo partidário seu, como fez o Partido Kassab, né? Traz o fundo partidário e forma uma nova representação. Ora, essa representação, ela continua sendo um filtro. Porque como é que você vai colocar 200 milhões de pessoas no parlamento? E foi a ideia do Faden Foundation. Tirava
da Filadélfia, colocavam em Washington. Lembra-se do drama do Adams, quando chegou no palácio em Washington, que não tinha nenhuma condição nem de habitabilidade. Ele foi aos poucos, né, um gênio. Né, um dos outros grandes americanos, o Adams, ele foi fazendo. O Juscelino, de outra maneira, fez isso também. Levou para Brasília. Quer dizer, tirou do Rio de Janeiro, do caldeirão do Rio de Janeiro, e levou para Brasília. Um pouco repetindo o que foi feito na América do Norte. Agora, o que eu quero acentuar nessas minhas palavras é o seguinte: a Constituição brasileira de 88 é uma Constituição democrática. No que se refere aos direitos fundamentais, ela é certamente a mais avançada do mundo. Não há nenhuma Constituição que garanta tantos direitos quanto a Constituição brasileira. E a partir dela, ela teve vários filhotes: o aumento da ação popular, a lei do idoso, a lei da Maria da Penha, o Código de Defesa do Consumidor, a lei de ação civil pública. Isso aumentou um espectro de tal maneira que hoje você tem 90 milhões de processos nos gabinetes dos juízes. O Renato deve ter 10 mil processos no gabinete dele. Não tem como examinar 10 mil, é impossível examinar 10 mil processos. Assim como a Carminha tem 3 mil processos no gabinete dela, não tem como examinar. Ainda tem que correr para o Superior Tribunal Militar. Militar, isso. Não. Hein? Militar, não. Não, Superior Tribunal. Isso é o veso do velho advogado de preso político. Né? Qualquer coisa mete o militar. Tribunal, a Carmen Lúcia sai correndo, às vezes sai antes, mesmo. Correndo com o Marco Aurélio, para presidir e dar quórum no Tribunal Superior Eleitoral. E que é mais. Bom, e aí são mais processos. E mais processos do filtro, não são do espelho. Porque como é que esse Paulinho, esse cidadão estranho, ele contrata, há advogados, bom, há advogado para tudo, mas há advogado, eu sei a reclamar porque esses grandes, os homens ricos, contratam grandes advogados. Claro, contratam grandes advogados, grandes médicos, grandes dentistas, grandes helicópteros, né, grandes jatos, grandes tudo. O regime capitalista que o professor Boaventura, na sua ingenuidade, tem assim, uma certa nostalgia, que me perdoe o sério, mas o Saramago dizia que a utopia é um sonho que não se realiza. E o medo que eu tenho, o velho socialista, é que esse sonho não se realize. Que o capitalismo se reinventa, né? Ele tem força dentro dele, você vê agora a América do Norte. Se bem que agora deram um chega para lá no Obama, né? Deram um chega para lá no Obama. Bom, mas o centro da minha pequena contribuição, aos 25 anos da Constituição, em que eu até publiquei um livrinho, que publiquei ontem, trouxe um para Célio. Aqui. São 25 anos, é uma pequena, com prefácio do Zé Afonso da Silva. Naturalmente, o prefácio é melhor do que o livro. E que eu coloquei o nome, o chamado Wagner, apesar de Hitler. O nome não tem nada a ver com o texto, mas nada. É que o Wagner vai fazer 200 anos, Lohengrin, e esse Hitler é um flagelo, foi um flagelo da humanidade. E ele gostava do Wagner, né? E uma sobrinha dele, do Wagner, era nazista. E até era nazista, e até cuidava do museu do Wagner. E eu, como gosto do Lohengrin, aí eu me lembrei, e até coloquei, porque a orelha, botaram um nome aqui, mas quem fez fui eu mesmo. É o seguinte, o professor Agripino Grego, ele era muito engraçado. Um cidadão andava atrás dele para que ele prefaciasse um livro dele.
E o Agripino Grego não queria prefaciar. Aí ele, mais uma vez, ele foi no professor Agripino Grego e disse, mas, professor Agripino Grego, o próximo é o chuveiro. Esse é o amarelo, né? Esse é o amarelo. O outro é o chuveiro. O senhor, então, dá um nome para o livro. Aí o Agripino disse, o livro tem tambores? Não, não tem tambores. O livro tem clarins? Não, não tem clarins. Pronto. Nem tambores, nem clarins. Então, o Wagner, apesar de Hitler, não tem nada a ver com o texto que daqui a 20 e poucos dias estará nas melhores casas do ramo, por um preço acessível. Muito obrigado, muito boa tarde.